que no capítulo da síntese do yoga, acho que seria bom a gente voltar, se não ao começo, mas nós podemos tirar o primeiro parágrafo, mas mais é fazer a colocação. Então, leio aqui. A ideia dos três modos essenciais da natureza é uma criação dos pensadores da Índia antiga e sua verdade não é imediatamente óbvia, porque ela foi o resultado de longa experimentação psicológica e profunda experiência interior. Portanto, sem uma longa experiência interior, sem íntima auto-observação e percepção intuitiva das forças da natureza, é difícil entender precisamente ou utilizar firmemente. Quer dizer, interessante e importante mesmo, não? Que não é mero esquema mental de como interpretar o que se vê diante de si, mas por causa da necessidade de auto-observar-se e dar-se conta sobre o que acontece e tentar entender mais basicamente tudo que se passa em nós e na natureza, e tentar ver ainda, parece, que o que acontece na natureza e acontece no homem, em mim, embora diferente, no entanto, tem bases em comum. Então parece esta busca de luz levou então a estabelecer certos complexos grupos de qualidades, elementos. E então a mente entrou no trabalho. Mas não foi algo, vamos dizer, que a mente como que inventou e estabeleceu. Mas algo que a mente veio da vida, e de uma vida conscientizada profundamente. Então, ele quer dizer, não, a mente vai entender, óbvio, cada um entende palavras e pode jogar com palavras, não tem problema. Mas entender, compreender mesmo, só poderia aquele que também procura viver mais profundamente. E procura não só viver mais profundamente, mas se conscientizar mais profundamente de si e da natureza. Ainda assim, certas indicações genéricas podem ajudar o aspirante no caminho das obras a compreender, analisar e controlar, através de seu consentimento ou recusa, as combinações de sua própria natureza. Então, podem ser dadas certas indicações genéricas, que é uma coisa bem ampla, bem generalizada, que, no entanto, podem ajudar o aspirante no caminho das obras. Três coisas: a compreender, depois analisar e controlar as combinações de sua própria natureza. Me parece, por um momento, a minha mente assim parou e achou que, na verdade, deveria ser, podem ajudar o aspirante a analisar, compreender e controlar. Mas ele diz a compreender, analisar e controlar. Isto é toda a diferença de atitude nossa para com os antigos. Eles tinham sempre com que primeiro a visão, a experiência da totalidade, do todo.
e compreendendo. Compreender é abranger, não? Apreender. Compreendendo o todo. Então, a partir desta visão global total, então ver o que compõe isto, como se estruturam os processos deste todo. Enquanto nós podemos sempre lidar análise. E aí montamos uma coisa. Mas que nunca é um todo, dificilmente é um todo. Então isso seria compreender, analisar e a partir então de ver os movimentos, as substâncias, o que ocorre aí nesses processos, a partir de então poder controlar isto. As combinações de sua própria natureza. Estes modos são denominados nos livros indianos qualidades ou gunas. E parece que a própria palavra guna significa qualidade, não só em relação a esse termo mais específico, mas em geral. E lhes são dados os nomes de Sattva, Rajas, Tamas. A descida. Sattva é a força do equilíbrio e se traduz em qualidade como bem e harmonia e felicidade e luz. Sattva é a força do equilíbrio e se traduz em qualidade como bem e harmonia e felicidade e luz. Rajas é a força da cinesia e se traduz em qualidade como luta e esforço, paixão e ação. A nossa reunião, assim, nas últimas partes, foi bem, assim, uma reunião rajásica, mas o poder da rajas disperso, não? Ela não foi sátvica realmente. Então, só para a gente compreender um pouco, e não só ler isso aqui, mas ver o quanto a gente está envolvido em tudo isso, quanto isso é forte em nós. E mesmo sabendo que sattvas é melhor, e que sattva é equilíbrio, e é bem, e harmonia, felicidade e luz, que no entanto, o que a gente vive não é sattva. No mínimo, em certos momentos não é, ou amplamente. Tamas é a força da inconsciência, inércia, e se traduz em qualidade como obscuridade e incapacidade e inação. Usadas comumente para uma autoanálise psicológica, essas distinções são válidas também na natureza física. Natureza com maiúscula, que não nossa natureza física, mas a natureza. Cada coisa e toda a existência na Prakriti, Prakriti é natureza, na Prakriti inferior, as contém as três qualidades, e seu processo e forma dinâmica da natureza são o resultado da interação desses poderes qualitativos. Vou só ler mais ou menos as três curtas definições. Isso pode ser útil para o que vem depois. Sattva é a força do equilíbrio. Posso agora fazer assim uma pequena síntese. Sattva é a força do equilíbrio. Rajas é a força da cinesia.
tamas é a força da inconsciência e inércia. Inconsciência e inércia, cinesia, movimento e equilíbrio. A qualidade de sattva é bem e harmonia e felicidade e luz. A de rajas é luta e esforço, paixão e ação. A de tamas, obscuridade e incapacidade e inação. Então, continuo onde nós paramos antes. Cada forma das coisas, quer animadas ou inanimadas, é um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Cada forma das coisas, qualquer forma que existe, coisas ou animadas ou inanimadas, cada forma destas é um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Aí podemos um pouco voltar ao que falei de manhã, quando disse que nós tendemos a estabelecermos em coisas conhecidas. Então, o que ontem existia, então pressuponho logo uma inércia instintiva em mim, propõe ou supõe instantaneamente que hoje tal circunstância, ou tal pessoa, ou tal movimento vai ser o mesmo, no mínimo, basicamente. O que então me dá um sossego, não é uma aventura, não preciso ficar muito atento, não preciso ficar muito vigilante, não preciso participar muito, não preciso me esforçar muito, não preciso lutar muito com minhas dificuldades, etc. Porque a coisa já é conhecida, já me dá um descanso de antemão. Então, aqui justamente ele diz que não é nada disto. Cada forma é um equilíbrio constantemente mantido, sim, de forças naturais em movimento. Quer dizer, as forças estão em movimento, a nenhum momento as coisas estão iguais. Nenhuma forma, a nenhum momento igual. Porque as forças estão em movimento constantemente. Quer dizer, os equilíbrios têm que ser reformulados a cada momento. Se isso fosse feito mentalmente, seria um trabalho que ultrapassaria totalmente a mente humana, porque é impossível. Se ver todos os pontos a cada momento se deslocando, se modificando, diminuindo, aumentando, afundando, saltando, evaporando, se formando, se interligando, se separando, se contrariando, se harmonizando. Impossível ver isto. Então tem que ver uma outra coisa, como é na natureza. É um poder de harmonia universal, ou é a graça, que unicamente pode manter tudo, tanto em movimento quanto em harmonia, em equilíbrio. Então este poder é o que nós deveríamos desenvolver. Que é um poder que funcione como realmente poder suprarracional. Irracional não pode ser, infrarracional não pode ser. Tem que ser um poder suprarracional. Que como que automaticamente efetue a seu redor, ou talvez mais à distância ainda, quem tiver mais força, mais energia, esta harmonização das coisas. Sim. Uma base para a manifestação desse poder seria um estado de boa vontade e não apego a desejos pessoais. Isso é uma base para a manifestação desse poder. Exato. Sim. Eu estou pensando assim, boa vontade, mas nesse sentido mais profunda, mais total.
Sim. Isso vamos dizer quanto a nós e ao que nos cerca, não é? Porque a própria natureza, nós não vamos conseguir dominá-la ou harmonizá-la. Nem o seu relacionamento para conosco. Embora, eu digo, por exemplo, vamos dizer, eu nado, não? E talvez vou longe demais, ou não sei que tem rochas por baixo da água, e fui me cansando e volto, e de repente sou jogado pelas ondas nas rochas, assim. A natureza é forte, e ela não conhece piedade e amor às pessoas, etc. Mas ao mesmo tempo penso naquela, quando a mãe relata escrevendo, que numa dada noite ela começou uma tempestade forte, uma chuva forte caiu, e ela sabia que escrevendo estava acordada e escrevendo as famosas cartas dele. E foi rapidamente para ajudá-lo a fechar as janelas, entrou e tinha uma plena calma no quarto, uma plena paz, as janelas abertas todas e nenhuma gota de chuva entrando, nenhum vento entrando. Então se pode chegar a isso também, mas para nós é uma caminhada um pouco longe, um pouco grande. Então é recomendável tomar algumas precauções mais diretas. Quer dizer, então isso desperta dizer, vai chover, então vamos fechar. Mas no fim, se a gente quer avançar mesmo, então só pode ser em direção a isso. Como a mãe também diz, não? Isso aí, na terceira série de Words of the Mother, Palavras da Mãe, quando diz que se a pessoa estivesse inteiramente entregue ao Divino, inteiramente unido a Ele, nada poderia tocar esta pessoa, nada. Mas se alguém quisesse matá-la, ele não chegaria até ela. Não chegaria. Isso é totalmente verdadeiro, porque ela estaria ligada à vontade suprema desta maneira, não? Que seria a própria proteção da pessoa. Nesse sentido, mas estamos longe. Vamos então ter um revólver e tudo mais para nos defender. Bom, então mais uma vez. Cada forma das coisas, quer animadas ou inanimadas, é um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Está sujeita a uma corrente infindável de contatos úteis, perturbadores ou desintegradores, vindos de outras combinações de forças que rodeiam aquela primeira forma. Então, cada forma, aquele equilíbrio mantido, está sujeita a uma corrente infindável de contatos úteis, perturbadores ou desintegradores, vindos de outras combinações de forças que rodeiam tal forma. Não sei se está claro realmente. Nós pensamos alguma planta, então é contato útil para ela. É chuva, é sol em combinação com chuva. Se não chover, o sol vai destruí-la, desintegrá-la. Se chover demais também, ela não vai ter mais força para se erguer e continuar. Então é um equilíbrio necessário. Insetos podem tanto fertilizá-la, útil, quanto também destruí-la. Formigas ou gatas, etc. Perturbadores, meninos que brincam, que batem com paus na planta, ou
vento forte pode perturbá-la, carros passando por cima dela, desintegrá-la, animais passando por ela, eventualmente quebrá-la, talvez pode sobreviver, mas é perturbador. Então tem milhares, não é? Contatos. Assim conosco também. Conosco a coisa é mais complexa, muito mais imperceptível, não? Enfim, qualquer energia que se joga sobre nós é um contato e pode ser útil, perturbador ou desintegrador mesmo. Qualquer palavra dita ou não dita pode ser esse sentido para nós. Além dos elementos que compõem nossa vida, cada elemento pode ser isto. Então, nossa própria natureza de mente, vida e corpo nada mais é do que uma tal combinação formativa e um tal equilíbrio. Na recepção dos contatos ambientais e na reação a eles. Então, as duas formas. Na recepção dos contatos ambientais e na reação a eles, os três modos determinam o temperamento do recipiente e o caráter da resposta. Inerte e inapto, o equilíbrio, não? Certamente. Tem que ser equilíbrio. Ele pode tolerá-las sem nenhuma reação responsiva. Quando então o recipiente, ou essa forma formada pela energia, essa forma for inerte, inapta, então ela pode tolerá-los, os contatos, e bem, sem nenhuma reação responsiva, nenhum movimento de autodefesa ou nenhuma capacidade de assimilação e ajustamento. Por exemplo, se eu tivesse três materiais, vamos dizer, essa lajota aqui, o ladrilho, um pedaço de madeira e uma borracha. Eu pego um martelo e bato. Se bato aqui, vai partir. Não pode se defender, não tem nenhuma capacidade de assimilação da batida e de se ajustar. Vou bater na madeira. Se eu bato bastante, ela vai ter alguns sulcos, mas possivelmente não vai quebrar. Então ela sabe assimilar e se ajustar, embora prejudicada. A borracha, posso bater, se ela for realmente elástica, ainda em boas condições, ela não vai sofrer. Ela vai assimilar a batida e vai sempre voltar à mesma forma. Ela se ajusta. Então, seriam qualidades, não? Que psicologicamente é a mesma coisa, não? Quem for duro, cada batida vai ser destrutiva para ele. Quem for mais flexível, quanto mais maleável, tanto menos qualquer agressão pode atingi-lo. Bem o sentido das lutas asiáticas, não? Contra a agressividade do outro é por uma passividade, evitar, deixa isso deslizar, não? Então depois pega ele. Mas esta resposta passiva, não? Aparentemente passiva, elástica. Então quando não tiver nenhum movimento de autodefesa e nenhuma capacidade de assimilação, ajustamento, então este é um modo de tamas, a maneira da inércia. Os estigmas, aí foi esta relação, não, que assustou a gente. Os estigmas de tamas são cegueira e não consciência e incapacidade e não inteligência.
preguiça e indolência e inatividade e rotina mecânica e o torpor da mente e o sono da vida e a sonolência da alma. Seu efeito, se não corrigido por outros elementos, não pode ser nada a não ser desintegração da forma ou do equilíbrio da natureza, sem nenhuma nova criação ou novo equilíbrio ou força de progresso cinético. O elemento tamásico, o ladrilho partido, ele não presta mais para nada. Eventualmente para botar num vaso de uma planta para tampar o buraco embaixo, alguma coisa assim, enchimento de uma construção, talvez, mas uma nova criação, não. No coração desta impotência inerte está o princípio da ignorância. É uma inabilidade ou indolente má vontade em compreender, apoderar-se e manejar o contato estimulante ou apenas a sugestão de forças ambientais e seu impulso em direção à nova experiência. Eu não li bem, desculpe, mais uma vez. No coração desta impotência inerte de tamas está o princípio da ignorância. É uma inabilidade ou indolente má vontade em compreender, em apoderar-se e manejar o contato estimulante ou apenas a sugestão de forças ambientais e seu impulso em direção à nova experiência. Que a questão, então, em termos positivos, seria sempre qualquer estímulo que nos venha, ou qualquer sugestão que nos venha, deve primeiro ser compreendido. Depois, movimento ativo. Nós temos que nos apoderar disto. Pegar. Não apoderar para termos poder, ou para não deixar a coisa acontecer. Mas apoderar e manejar. Para que haja uma nova experiência. Então, esse manejar deve ser compreendido ao meu ver no sentido de os elementos que vêm, raramente vêm como que totalmente ajustados em sua medida, dosagem, natureza, qualidade, momento em que vem, oportunidade em que vem, ajustados totalmente a nosso ser em que seu estágio atual. Desse momento. Mas, vem. Então eu tenho que compreender o que está acontecendo, pegar a coisa e agora utilizar da maneira certa. Quer dizer, me abrir, ou responder, ou integrar isto, ou no momento deixar de lado para depois trabalhar com ele, mas alguma reação construtiva, ativa, decisiva tem que ocorrer. Não sei quem nesse momento me comunicasse que ele encontrou um disco assim interessantíssimo com tais compositores, tais músicas, etc. Então eu dizia, olha, me desculpe, assim, não é o momento certo, no momento estou concentrado aqui e não gostaria de me dispersar, deixa o disco aqui, ou se quiser, então depois da leitura você me mostra o disco ou me fala disso, mas no momento não posso atender. Então seria um estímulo, uma sugestão do ambiente jogada sobre mim. Se eu atendo
eu me despeço a vocês todos. Se eu não atendo, então adio o contato. Se a pessoa for de boa vontade, ela vai compreender e vai depois da reunião falar comigo. Se for de má vontade, vai dizer, então, ou é agora ou não é. Então não é. Então eu digo, adeus, tudo bem. Então não pode ser. Quer dizer, uma decisão a cada momento sobre o que vem. Se eu aceito, se não aceito, que condição aceito, o que eu faço com isto. Mas vamos deixar se invadir e despedaçar ou amarrar ou o que for. Então, por exemplo, a borracha não seria bom. Se uma borracha significaria nenhuma reação criativa, nenhuma assimilação. Só o evitar ser derrubado. Seria a única coisa. Mas, com isto, eu renego a influência que vem, seu poder, ou seu sentido de poder me fornecer uma nova experiência, de me fazer crescer, de me lembrar, vamos dizer, de que tem que me renovar, reformular. E com isso, praticamente, não precisa existir. Pois se eu renego a tudo que vem este poder e não me abro a isto, então minha existência é inútil. Sou um fardo à criação. Porque só é interessante para a criação quem está em movimento, quem está em progresso. Quem não estiver, não tem nenhum sentido. Então, se a gente tivesse assim, a mente tão sátrica, não tão clara, então se poderia até dizer no momento que me acontece uma coisa muito desagradável, ou muito forte, ou muito até desintegradora, eventualmente perigosa, eu poder ver isto rapidamente, dizer, não, eu não posso nem evitar, nem quero fugir, mas é agora aqui que eu vou olhar a coisa, porque é uma chance de crescer, uma chance de ser no universo e no movimento todo, talvez uma pessoa um ser mais capaz, um ser mais maduro, maior. Nem se fosse nem por minha causa, mas por causa de todo. Se tivesse assim esse nível. É bom eu ler mais uma vez? A última parte. Então, acho que vou ler mais uma vez todo o parágrafo, que é um todo. Cada forma das coisas, quer animadas ou inanimadas, é um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Está sujeita, tal forma, a uma corrente infindável de contatos úteis, perturbadores ou desintegradores, vindos de outras combinações de forças que rodeiam tal forma. Nossa própria natureza de mente, vida e corpo nada mais é do que uma tal combinação formativa e um tal equilíbrio. Na recepção dos contatos ambientais que invadem sobre nós e na reação a eles, os três modos, sattva, rajas, tamas, determinam o temperamento do recipiente e o caráter da resposta. Inerte e inapto, ele pode, o recipiente, tolerá-los, os contatos que vêm, sem nenhuma reação responsiva, nenhum movimento de autodefesa ou nenhuma capacidade de assimilação e ajustamento. Este é o modo de tamas, a maneira da inércia. Os estigmas de tamas são cegueira e não consciência,
e incapacidade e não inteligência, preguiça e indolência e inatividade e rotina mecânica, e o torpor da mente e o sono da vida e a sonolência da alma. Se o efeito tamas, se não corrigido por outros elementos, não pode ser nada a não ser desintegração da forma ou do equilíbrio da natureza, que é a mesma coisa, sem nenhuma nova criação ou novo equilíbrio ou força de progresso cinético. Interessante aqui também, significativo. É desintegrada a forma quando é inerte, sem nenhuma nova criação, é uma possibilidade. Ou então, sem nenhum novo equilíbrio, já que não consiga criar algo novo a partir da influência sobre ela, mas consegue então talvez se recompor, se reequilibrar. Talvez trocas internas, etc., mas um novo equilíbrio surge. Ou então a terceira possibilidade, não consegue nenhuma força de progresso cinético. Então não tem já um novo equilíbrio, mas a coisa não fica parada. Ela vai se pôr em movimento, a fim de encontrar um dia, então, um novo equilíbrio ou um novo crescimento que for preciso. Mas o mínimo não fica parada. Sem no momento já pode dizer, eu já estou outra vez equilibrado. Mas no coração desta impotência inerte está o princípio da ignorância. É uma inabilidade ou indolente má vontade em compreender, apoderar-se e manejar o contato estimulante, ou então a sugestão de forças ambientais, seu impulso, em direção à nova experiência. Alguma pergunta ainda? Mas é como uma lei. O que vem para mim, vem segundo um plano real. Quer dizer, algo que eu não posso ignorar. Não posso ignorar. Mas eu tenho que responder isso. Não posso me barrar, dizer, não sei de nada, não ouvi nada, não vi nada, nem quero ouvir, nem quero ver. Com isso eu me ponho fora do universo. Todas as coisas que vêm têm que ser respondidas. É uma lei. O que te dá a certeza de você enxergar uma coisa, me dá a certeza que está dentro dessa realidade? O que me dá certeza? Como eu digo, se eu tiver o estado de consciência certo, me parece, o fato de ser mexido, o fato de estar no movimento, o fato de ser contatado, o fato o mundo se dirigir a mim e me solicitar uma resposta, o fato do mundo querer me integrar, eu sendo avaliado como elemento, não digo útil de todo jeito, mas integrante do mundo. Porque qualquer contato faz isso. Sentir mais profundo a certeza de que nada é sem significado e cada coisa que vem me é destinada mesmo. Mas mais objetivamente, Como você ressalva aí da estado de consciência certa? sim. Sim.
Não, eu me lembrei daquela fratura de estômago, que ele se envolveu com alguma coisa que ele tomou, assim, alguma coisa com a mãe, né? Você vê assim alguma relação disso? Alguma coisa com a mãe? Lembra? Aquele episódio que você escreveu ouvindo para a tua Sim. que é porque ele estava preocupado com a mãe, Sim. não foi? Sim. Como se com essa preocupação ele saia de um estado de consciência ao melhor, né? Assim, Sim. ele teria, né? Sim. Por que veio para ele? Por que aconteceu aquela desintegração aqui, né? Não sei se a gente poderia comparar. Não, eu acho que você usa a sua palavra também, interpretação, isso aqui talvez não seja certo. Porque a questão não seria ficar em equilíbrio, vamos dizer, a questão não seria ficar no equilíbrio de antes, mas ficar em equilíbrio. Ele não se desequilibrou nem um pouco, nem um instante. Ele, mesmo com a perna fraturada e a partir daí, praticamente com um modo de vida contrário totalmente aos seus hábitos anteriores, não se desequilibrou nenhum instante. Pode ser, não sei se, me lembrando muito de Piaget e estudos de estruturalismo, não sei se você, nas suas caminhadas no campo da educação, porque é exatamente essa linguagem de assimilação, Joanete, assim, de acomodação, né? Sim. Então, houve talvez uma ruptura de um equilíbrio daquele estado e ele conseguiu, quer dizer, através do poder dele, um novo equilíbrio dentro daquela situação. Você acha que nem a fratura foi uma ruptura de equilíbrio? Não, ele não foi. Eu só interpretei assim porque... Vamos dizer, o físico deles, aí sim. sim. O físico tinha que readquirir um novo equilíbrio. Sim. Aí o equilíbrio foi rompido. Sim. Mas não dele. Sim. Nem um instante. Foi bem no nível físico, Sim, né? exato. Quer Sim. dizer, separa assim. E justamente por isso não podia atingi-lo como ser, como consciência. Sim. Você perguntou no fundo uma outra coisa, aí você Foi citou a como exemplo. certa. Aí, o que a gente falar de consciência? Estado não, de consciência. Estado de consciência, Sim. Porque você fez a ressalva Sim. que se estivesse no estado de consciência certa, né? Porque o que acontece conosco, as coisas nos incomodam, que nós não temos estado certo de consciência. Nós não compreendemos que cada coisa que vem para nós apenas vem para nos ajudar a nós progredirmos, a nós nos flexibilizarmos, a nós mobilizarmos forças em nós, a nós mobilizarmos a compreensão, a nós derrubarmos o que nos falsamente segurou até agora, que nos possibilita, nesse momento, nós respondermos criativamente à situação. Então aí está o estado não certo de consciência, que fica incomodado pelas coisas. Sempre uma fraqueza. É no sentido de não afetar a maneira de agir da igreja psicologicamente, vamos dizer. Pode afetar fisicamente, mas desde que daquilo não abale Não, é uma uma outra. percepção Não. ao nível em que se extrai nesse sentido. Eu posso... Não, deve ser algo muito mais profundo. Deve até poder afetá-lo vitalmente, ou emocionalmente, ou mentalmente mesmo. Mas que algo em você compreende, mas algo mais profundo. E mesmo que você fique talvez mentalmente perturbado, ou perdido, ou não sabendo mais o que fazer, que este algo em você só espera um momento em que você relaxa um pouco e coloca a sua luz aí, ou coloca seu ponto-chave, ou seu ponto central aí,
a partir do qual você se reorganiza outra vez. Certeza da luz no fim do túnel, né? A certeza? Da Sim. luz no fim do túnel. Sim. A certeza de que você falou? Da luz no fim do túnel. Eu estou entendendo assim, como que não existe equilíbrio estático, né? E aí isso está como equilibrista mesmo, né? Quer dizer, ele em nenhum momento ele está equilibrado, ele está... Sim. Se ele parar mesmo ali, ele Sim. vai cair, né? Sim. Para ele andar em cima, ele ficar desequilibrado o tempo todo. Sim. Desequilibrando todo mundo. Sim. Assim, a cada momento criando um novo equilíbrio. Se ele se desequilibrasse mesmo, ele cairia. Se desequilibrasse de verdade, ele cairia. Sim, mas juntando essa visão, porque quando a gente olha dividindo, a gente raciocina de um jeito, como o Ione percebeu de repente que ela estava ali, ela tinha dividido, né? Fisicamente, tirando o negativo, então se a gente vê as coisas assim dividido, assim, o raciocínio sobre equilíbrio vai ser completamente diferente se a gente não perde a visão assim do... Sim e não. São as duas coisas, porque é impossível negar que uma perna quebrada ou um carro que passou no meu peito me machucou o pulmão e quebra não sei quantas costelas, que isso é um desequilíbrio físico. É impossível negar isso. E é um desequilíbrio vital também, o sangue que percorre, as veias apertadas ou abertas, é óbvio. Mas isso não pode afetar, vamos dizer, algo que reside mais profundo em mim. E pode ser que nesse momento o susto é tão grande, o que eu vejo, o que é, que perco a consciência mesmo e perco a mente e acho que está tudo acabado e nunca vou mais recuperar. Então é um total estado de total perturbação. Isso não é incomum. Mas o que reside mais profundo dentro, se ele for poderoso já, esta é a questão. Se isto for poderoso e real, isto, apesar da confusão do instrumento, do conjunto, da formação da natureza, este algo vai me levar a uma renovada assumir a vida, uma renovada assumir o corpo, renovada assumir a mente, a um novo equilíbrio em novas condições, inteiramente diferentes. Se isto for suficiente forte. Se isso for suficientemente forte dentro. Agora, a importância que tem desses contatos, desses choques, por exemplo, é enorme. Porque Enorme? Sim. Sem isso, a maioria de nós cairia na imensa falácia. Sim. Sim. É por isso que eu estava achando assim que esse desequilíbrio só existe do ponto de vista individual. Porque se, por exemplo, uma pessoa com Cherubino que tinha uma consciência, outro tipo de consciência, um desequilíbrio, quer dizer, você mesmo disse que o caso dele não foi um desequilíbrio, porque ele não está preso à consciência Isso. individual, né? Sim. Assim, só quando a gente vê do ponto de vista individual, Sim. separado, assim, é que tem. A consciência individual, vamos ver, no sentido como ele diz, o verdadeiro indivíduo está dentro esta consciência, sim, sim, mas a consciência do indivíduo físico, não, sim. Porque aí dentro de um plano mais geral, sei lá, a gente pensaria assim, que provavelmente faz parte de uma lei de equilíbrio ter acontecido aquilo, até para acontecer isso que ele falou hoje. Porque senão a gente não sairia dessa paradigma. Sim. Não sei se já de um novo equilíbrio, mas da preparação de um novo equilíbrio maior, é assim. Porque o que foi perdido desta maneira, vamos dizer, foi o darshan dos dois. Foi uma perda assim enorme de energia para o mundo, que não se efetuou desta maneira realmente. Isso aconteceu na véspera do dia 15 de agosto, me parece, não? Ou, eu não sei qual foi a data. Acho que 15 de agosto não foi.
É 15? É. Vai? Sim, então é isso. Quer dizer, o dia em que Sri Aurobindo e a mãe, juntamente, estariam durante o dia inteiro dando força às pessoas. Sri Aurobindo nunca se mostrando durante o ano, só nessas ocasiões, estariam recebendo as pessoas e pessoas em fila passando por eles e cada um se demorando com os dois, diante dos dois, o tempo que for bom achar e recebendo deles energia. Então, uma doação de energia, de uma supra-energia, não? Que, para cada um. Então, isto foi desfeito. Efetivamente, quer dizer, nesse sentido, houve uma enorme perda para o mundo. Efetivamente. Então, os individuais, ele não foi afetado. Nem a mente dele vacilou por nenhum momento. Ele também impossível ele não ter entendido instantaneamente a razão desta queda. Mas, efetivamente, o mundo perdeu uma coisa enorme. Depois, a partir daí, eu li sobre isso recentemente. Se estabeleceram novas relações das pessoas para com Sri Aurobindo e inclusive se voltou ao darshan depois também, mas não mais no sentido como que solene, armado e assim, estilo grande, mas uma coisa muito simples, que talvez depois foi algo muito mais efetivo, muito mais real nas condições do ashram. Mas isso foi anos depois, parece. Então, pelo momento e por um bom tempo, com isto realmente as forças adversas conseguiram realmente prejudicar as pessoas do ashram e jogar entre eles sombras de dúvida e jogando cada um para si, porque Sri Aurobindo não estava mais apoiando as 4 vezes por ano a cada um pessoalmente. Isso, sem dúvida. O que é darshan? Darshan, realmente acho que darshan significa mesmo mostrar-se, não? Me parece. Não sei dizer exatamente. Mas é a oportunidade na Índia antiga em que grandes personagens, rei ou santo, assim, guru, mestre espiritual, se mostraram ao povo como tal, não particularmente alguém conversando com alguém, mas um dia especial em que tal pessoa com que reúne em si as forças e não só se mostra e se expõe, ou se deixa ver por todo mundo, mas em que ela doa força, energia, brilho, luz, o que for, aos outros, mas de maneira coletiva. São dias muito especiais. Então, no ashram tem as datas de aniversário de Sri Aurobindo da mãe, chegada da mãe em Pondicherry, e depois o dia em que Sri Aurobindo recebeu a força suplementar no corpo dele. São as 4 datas do ano em que eles deram juntamente darshan. Depois a mãe continuou com isto sem Sri Aurobindo também. Como é que a pessoa sente isso? Tem gente que depende de pessoa para pessoa, né? Bom, tem uns testemunhos, tem depoimentos de várias pessoas sobre isso. Com Sri Aurobindo não posso dizer nada, eu nunca não vi Sri Aurobindo enquanto vivo, não? Eu só cheguei, faleci em 50, eu só cheguei lá em 68. Mas o Darshana Mãe, eu participei umas, não sei, 4 vezes, acho que 5 vezes, talvez. Uma coisa, é algo inexplicável totalmente. Posso dizer duas coisas que me marcaram nesse sentido. No primeiro, quer dizer, ela morava no edifício principal do ashram, onde tem não só tem o Samadhi, o túmulo de Sri Aurobindo, hoje também a mãe, o pátio aberto.
E tem depois uma série de dependências, secretaria-geral, não sei, de publicações, de vendas de publicações. Assim, os serviços principais do ashram são reunidos lá. E lá, então, morava, no primeiro andar, Sri Aurobindo, e no segundo, a mãe. E, então, para vê-la, tem que se entrar, passar pelo Samadhi e dar uma volta e depois subir e se atingir por ela no segundo andar, no quarto dela. E o quarto dela, então, dava a um grande sacado, bem amplo. E no dia do darshan, então, ela ia para esse sacado. Me parece sempre ela pôs as mãos na balustrada do sacado e olhava para a rua embaixo. Então, na rua embaixo, nas ruas que lá era um edifício de esquina. Então, nas ruas de baixo, então, se reuniam muitas pessoas e todas as casas vizinhas cheias de pessoas. Nos telhados e nas janelas e em todo lugar. Então, eu estava no primeiro darshan convidado por uma pessoa do ashram. A casa dele dava para a casa da mãe e para esse sacado. E tinha, então, o apartamento dele, a casa dele estava cheio de pessoas. Então, cada um se enfiava na janela de algum jeito, né? Assim, só para poder olhar, mas eu não sei quantas cabeças em cada janela. Então, uma condição não muito favorável para ter uma experiência individual. Mas, e sempre o darshan se produz, me parece, entre 5 horas, 5 para 6 horas, quando o sol se põe. E eu só posso dizer, assim, olhei, tem uma grade na janela, inclusive nem aberta a janela. Olhei pela grade, para o outro lado, e então primeiro se vê a figura aparecendo, muito pequenininha, porque tem uma rua na frente, depois ainda o jardim, depois o sacado, e você está aqui desse lado, assim, na janela, espiando. E depois só posso dizer que me parecia, depois de algum tempo, que ela só olhava para mim. Olhava para mim, eu vi os olhos dela assim tão grandes e tão diretos, como se fosse assim diretamente em minha frente. Uma penetração assim total, mas uma absorção total, mútua. E me parece que isso não sou eu apenas que testemunho isso, mas eu vi de outras pessoas também. Quer dizer, uma tal intensidade que parece existe só para você naquele momento e só comunga com você. Mesmo você estando em condições, como digo, impossíveis mesmo. E uma outra experiência foi que depois do darshan, voltando para a casa de hóspedes, foi o Golconda mesmo, onde estava as primeiras vezes hospedado, que me parecia tudo morto, mecânico, que tinha o pôr do sol, e tinha pessoas na rua, e tinha as palmeiras com as folhas balançando, e movimento, alguns carros. Me parecia tudo sem vida, cinzento realmente, com que cascas de coisas, quer dizer, uma realidade como que morta, mecânica, inteiramente. Que de tal força tinha sido, a força que então ela emanava, que me penetrava, tinha sido tão forte, e a resposta interior isso tão grande, que todo o resto depois, por algumas horas, me parecia assim, sem vida, sem sentido, sem razão de existir. Então, só para dizer que, mesmo estando em coletivo e tendo lá centenas ou milhares de pessoas, tem milhares mesmo, todo mundo amontoado, a força emanada é enorme, enorme. E se você for um pouco receptivo, então... Então foi verídico.
Quer dizer, interessante, eu não compreendo bem, mas porque no contato pessoal com ela, essa força também é emanada, vai para você, trabalha em você, fica com você. Mas parece neste momento da grande concentração e da grande emanação, deve ser um outro tipo de força, do lado dela um amor ou uma doação muito mais universal. Ele não pode ver ninguém em particular, não pode se concentrar em ninguém em particular. E talvez por isso a própria força assim é maior, é imensa. Enquanto você termina a doação com cada um, ela se adapta a cada um, certamente indo além dos limites naturais do momento, mas essa dosagem a mais cada um possa aguentar. Enquanto aí, ela tinha que dar algo tão universal que cada um pudesse ser atingido. Então, talvez quem se soubesse abrir mais poderia receber algo muito maior do que talvez em contato pessoal. Difícil dizer. É um outro tipo, simplesmente. Pois não é verdade, porque se você está diante dela e você se abre totalmente, ela vai aproveitar o momento, claro, e vai colocar o que puder for possível, não? Com certeza. Mas é outro tipo de contato. Sim, uma coisa importante seria, certamente, a receptividade do coletivo. Porque você é parte de um todo aí, não? O todo recebe, embora você pessoalmente parece que está atingido pessoalmente. É uma combinação, não? Chegamos até a Darshan. Sim. Então, isto foi impedido. Eu não sei o período, se foi... Aí o escrivão dos anuais da China antiga que registrou tudo. Mas, pelo menos, esse darshan e, não sei, me parece mais 2, no mínimo, foram impedidos. Até se sentir que não seria possível deixar isso. Eu não entendo como foram impedidos, por quem? Os diabinhos, não? Mas as forças, vamos dizer, da ignorância, as forças do ego, as forças do caos no mundo, seriam naturalmente cada vez ameaçadas em sua existência através de de uma união coletiva, de uma recepção coletiva e uma força enorme construtiva. Em cada um seria estimulado justamente que ele fizesse frente a tais forças em si mesmo. E recebesse uma ajuda poderosa nisto, naquele momento. Então, tais forças seriam mais do que interessadas que tais darshans ou tais emanações não ocorressem. Óbvio. Mas então, por exemplo, quando acontece uma coisa negativa universal, também as forças positivas poderiam agir também. Então as negativas sempre são mais fortes? Não. Mas as construtivas, que como a palavra diz, deveriam construir, têm que deixar a sua construção e correr para dar um socorro a uma situação. Se ela não ocorresse, essa mesma energia poderia ser utilizada no edificar construtivamente e não para equilibrar um desastre, um acidente. Bem diferente a aplicação das forças. Não está claro, não? Não está claro?
Tá claro, mas Eu acho que enquanto o dilema ficar entre forças positivas e negativas, ou do bem e do mal, fica meio sem solução. Eu acho que a coisa se esclarece se partir de que as duas coisas estão num equilíbrio também, essas duas forças. E são movimentos dinâmicos, que no momento parece-nos que a negativa venceu, mas faz parte de um processo geral, evolucionário. Me parece que a própria humanidade, em muitos momentos, ela gera forças negativas e destrutivas pelos sentimentos descontrolados, ódios e outras coisas. Se não houvesse essas forças positivas para contrabalançar, a coisa já tinha sido ignorada há muito tempo. Né? Mas justamente, então, se à medida que tais desequilíbrios e confusões e más vontades, etc., deixassem de existir, então tais forças positivas poderiam mais eficazmente e mais rapidamente construir, em vez de simplesmente equilibrar e assim se desgastarem. Por isso é tão importante nós ver o que nós fazemos de nós, em nossa vida. Porque se nós somos também os confusos e os descontrolados e os dispensos e os que duvidam do progresso e da possibilidade de progresso, etc. Então nós estamos dando mãos com isso, abrindo-nos às forças adversas e afirmando o seu direito de existirem. E à medida que nós não nos colocamos deste lado, nós ajudamos as forças, no mínimo, damos base, espaço às forças construtivas. A cada momento. Mas as forças adversas existirão enquanto houver necessidade desse tipo de aprendizado. Enquanto a gente precisar do choque, do abate, da queda mesmo, mas por isso justamente elas vão existir. Sim. São admitidas, não é? Mas isso não quer dizer que é bom que existissem, não é? No momento, a gente está precisando da dor ainda, né, para aprender alguma coisa. Sim. Dificilmente a gente poderia aprender sozinho, assim, sem nenhuma incomodação. A maioria de nós ficaria bem acomodado. É aquela história, né? Que fé teríamos se não houvesse a tentação para lutarmos contra ela. Eu sempre falo assim, eu integro essa coisa dentro do processo geral. Se bem que admito que num determinado momento ela não teria mais necessidade. Mas nós não podemos dizer, como você colocou primeiro, se entendi bem, que eles fariam parte do equilíbrio geral. Eu acho não. Realmente as forças positivas, como ele diz, sempre vão equilibrar. Qualquer coisa não vão deixar que, afinal, o princípio da harmonia fique vivo sempre. Mas que isto é como que o plano original da coisa, acho que não. Eu acho mais a sua segunda, o que você disse, eu acabo de dizer, que ainda são necessárias para nos estimularem a buscarmos o grande bem e o grande equilíbrio. Mas no momento que tivéssemos alcançado isto, eles deixariam de existir, de terem razão de existir. Qual a diferença nesse processo da mediunidade, quando se diz uma pessoa é médium? O que quer dizer uma pessoa ser médium? É sensível a influências de forças. E pode ser usada por essas forças, essa pessoa, para manifestar alguma coisa que as forças quiserem manifestar. Porque a pessoa que é médium é passiva.
E normalmente os médios não têm consciência grande, não. Normalmente não. É uma exceção, não? Os médios normalmente são pessoas simples. E não sabem avaliar o seu trabalho, não sabem. Nem têm desenvolvido um autodomínio, um autoconhecimento para poderem eventualmente resistir à influência e não servir a ela. Não são amplamente influenciáveis. E assim são muitos, quase sempre, usadas. Pessoas usadas por outras que querem que essas coisas sejam manifestas ou sejam vistas por outros. Assim. São manipuladas normalmente, não? Os médiums. Por outro lado, vírgula, o recipiente dos contatos da natureza com maiúscula, vírgula, tocado e estimulado, o recipiente dos contatos da natureza tocado e estimulado, solicitado ou assaltado por suas forças da natureza, pode reagir a favor da pressão ou contra ela. Por outro lado, o recipiente dos contatos da natureza, tocado e estimulado, solicitado ou assaltado por suas forças, pode reagir a favor da pressão ou contra ela. A ela permite, encoraja, impele a batalhar, resistir, tentar, dominar ou monopolizar em seu ambiente, afirmar sua vontade, lutar e criar e conquistar. A ela, o recipiente dos contatos da força da natureza, ela, a própria natureza, permite, encoraja, impele. Já tem 3 modos, não? Ou ela permite, então você pode. Encoraja, então você já fica assim mais estimulado. Ou ela impele, quando você não faz opção, então ela impele. A batalhar, resistir, tentar, dominar ou monopolizar seu ambiente. Que batalhar com seu ambiente, ou a resistir a ele, ou a tentar dominar, não sei isto. Tem essa vírgula aqui? Tentar dominar ou mesmo monopolizar, quer dizer, eu sou o centro da coisa e todo é em de mim. Eu monopolizo o ambiente. Afirmar sua vontade, lutar e criar e conquistar. Este é o modo de rajas. Antes tinha a incapacidade de reagir, incapacidade de assimilar, de ajustar-se, nenhuma reação responsiva, nenhum movimento de autodefesa. Agora, em vez disto, vem contato e agora a questão é batalhar, resistir, tentar dominar, monopolizar o ambiente, afirmar sua vontade, lutar e criar e conquistar. Este é o modo de rajas, o caminho da paixão e ação e a sede do desejo. O caminho da paixão, do apaixonar-se, entusiasmar-se, da ação, não sofrer a coisa, mas agir, e a sede do desejo. Luta e mudança e nova criação, vitória e derrota, e alegria e sofrimento, e esperança e desapontamento são seus filhos e constroem a multicolorida casa da vida, na qual ele encontra o que lhe dá prazer. Luta e mudança e nova criação, vitória e derrota, e alegria e sofrimento
esperança e desapontamento são seus filhos e constroem a multicolorida casa da vida, na qual ele, o recipiente, os contatos, encontra o que lhe dá prazer. Mas seu conhecimento é um imperfeito e falso conhecimento e traz consigo esforço ignorante, erro, um constante desajustamento, dor e apego, desejo desapontado, dor de perda e dor de fracasso. A dádiva rajas é força cinética, energia, atividade, o poder que cria e age e pode superar. Mas ele se move, rajas, nas falsas luzes ou nas meia-luz da ignorância e é pervertido pelo toque do Asura, Rakshasa ou Pishaha. Então, Asura, Rakshasa e Pishaha são corporificações gigantescas, em forma de titã gigante, das forças da escuridão do ego, da adversidade ao divino, eventualmente da inércia, mas normalmente é ativo a ação deles. Então, a ignorância arrogante da mente humana e suas perversões autossatisfeitas e erros presunçosos, o orgulho e vaidade e ambição, a crueldade e tirania e cólera e violência bestiais, o egoísmo e baixeza e hipocrisia e traição e vil mesquinharia, a luxúria e ganância e rapacidade, o ciúme, inveja e ingratidão incomensurável, que desfiguram a natureza terrestre, são os filhos naturais desta indispensável, porém forte e perigosa determinação da natureza. Posso mais ou menos desembrulhar o pacote? Então, rajas. Por outro lado, o recipiente dos contatos da natureza, cada um de nós é um recipiente, tocado e estimulado, solicitado ou assaltado por suas forças. A natureza faz tudo, não é? Faz então, toque, ela estimula, ela solicita, ela puxa, ela mostra, ou ela te assalta por suas forças, pode reagir a favor da pressão ou contra ela. A ele, ao recipiente, ela permite, encoraja ou impele a batalhar, resistir, tentar dominar ou monopolizar o ambiente, afirmar sua vontade, é a fase em que o ego surge, não? Em que o indivíduo começa a se cristalizar. Enquanto é inerte, ele é da massa, do coletivo. Não tem vontade, interesse em nada. Só está engrenado na engrenagem total. No momento que surge isto e começa a perceber a sua possibilidade de ele optar, de ter uma vontade própria e ter poder sobre, ele adquirir, ele possuir, ele ser alguém e não ser apenas machucado, levado, maltratado, usado, mas ele podendo usar, eventualmente, maltratar ou bem tratar, etc. Nesse momento surge o ego. E o ego, já vimos, é de suprema importância para a construção do indivíduo. Sem o ego, o indivíduo como que ignorante, e bruto e rude, exagerado. Sem o ego, o indivíduo nunca poderia se construir, se avaliar e um dia perceber por sua necessidade que uma coisa maior tem que ser alcançada.
Se o indivíduo ficasse, ou se fosse resolvido não ter egos, então não teria nenhum estímulo para nada maior. Não. Então o ego é indispensável, como diz no fim, não? Os fios naturais desta indispensável, porém forte e perigosa determinação da natureza. Então, temos que afirmá-la redondamente, enquanto a pessoa precisa disto e não pode ainda subir para além. A mãe diz, melhor a paixão do que a inércia, porque arranca a pessoa da inércia. Então, a natureza, em relação ao recipiente dos contatos dela, permite, encoraja, impele a batalhar, resistir, tentar dominar ou monopolizar o ambiente, afirmar sua vontade, lutar e criar e conquistar. Este é o modo de rajas, o caminho da paixão e ação e a sede do desejo. Luta e mudança e nova criação, vitória e derrota e alegria e sofrimento, esperança e desapontamento são seus filhos e constroem a multicolorida casa da vida, na qual ele encontra o que lhe dá prazer. Mas seu conhecimento de rajas é um imperfeito ou falso conhecimento, ou é imperfeito ou falso, e traz consigo esforço ignorante, erro, um constante desajustamento, dor de apego, desejo desapontado, dor de perda e dor de fracasso. A dádiva de rajas é força cinética, energia, atividade, o poder que cria e age e pode superar. Quer dizer, a mãe tem uma forte dose de rajas, supremamente forte. Ela foi supremamente ativa, energética. Buda tinha supremamente uma supradose de rajas. O Buda Sri Aurobindo diz dele, ele foi o homem talvez mais ativo da humanidade de todos os tempos, que percorreu a Índia do sul para o norte, do norte para o sul, pregando, mexendo as pessoas, mexendo, modificando tudo. A meditação foi apenas o processo para chegar a isto. Uma vez a iluminação feita, ele foi a pessoa, Sri Aurobindo disse, a mais ativa talvez que a humanidade já conheceu. E só pode ser alguém que tem uma forte dose de energia de realização, de poder de realização. Isso é a dádiva de rajas é isto. Mas se rajas fica só dependente de si mesmo e na sua própria natureza, aí é que ele não anda bem. Porque, como no caso, vamos dizer, da mãe de Buda, ele se combinou com uma suprema consciência. E possibilitou assim que a suprema consciência pudesse ser manifestada ativamente sobre a Terra. Mas se ele fica na consciência de si mesmo, rajas, ou ela, a qualidade da natureza, na consciência de si mesma, então ele se move nas falsas luzes, ou nas meias luzes da ignorância, e é pervertida pelo toque do asura, ego gigantesco, rakshasa, pichasa, quer dizer, as forças adversas ao progresso, adversas à luz, adversas ao divino. A arrogante ignorância da mente humana e suas perversões autossatisfeitas e erros presunçosos
orgulho e vaidade e ambição, a crueldade e tirania e cólera e violência bestiais, o egoísmo e baixeza e hipocrisia e traição e vil mesquinharia, a luxúria e ganância e rapacidade, o ciúme, inveja e ingratidão incomensurável, que desfiguram a natureza terrestre, são os filhos naturais desta indispensável, porém forte e perigosa determinação da natureza. Me parece que ele vai falar depois como cada qualidade desta, quando ela é ligada e penetrada e como que iluminada pela consciência maior, que se transforma num contrapolo inteiramente positivo. Então, inércia se torna calma inesgotável, ou coisa desse tipo. Ou rajas, a força construtiva que nunca descansa, etc. Mas em sua deixar assim como qualidade da natureza, ainda fica num nível muito duvidável mesmo. Bom, últimos 5 minutos para Sattva. Senão, mas o ser encarnado não é limitado a esses dois modos da Prakriti, tamas e rajas. Há um meio melhor e mais esclarecido em que ele pode lidar, o ser encarnado, com os contatos ambientais e a corrente das forças do mundo. É possível uma recepção e reação com compreensão, ponderação e equilíbrio claros. Esta maneira do ser natural tem o poder que, porque compreende, simpatiza. Esta maneira do ser natural tem o poder que, porque compreende, simpatiza, ela sonda e controla e desenvolve o impulso da natureza sem... Estou rabiscando. Socorro. Acho que é conscientiza. Conscientiza. Seria bom, mas não é. Interessante, não? Na hora que aparece Sattva, a gente encrenca. Até agora foi tudo fluindo, não? Assim, olha, deu ter uns pichaços aqui, olha lá. Vai apanhar. Porque compreende, simpatiza. Ela sempre controla. Mas que? Porque compreende, simpatiza. Por quê? Porque compreende e simpatiza. Não é possível. É, só vírgula, não é? E aqui é o quê? Seus meios. Seus meios. Socorro. Luz do alto. Vamos começar mais uma vez. Mas o ser encarnado não é limitado a esses dois modos da Prakriti. Há um meio melhor e mais esclarecido em que ele pode lidar com os contatos ambientais e a corrente das forças do mundo. É possível uma recepção e reação com compreensão, ponderação e equilíbrio claros. Esta maneira do ser natural tem o poder
que, porque compreende, simpatiza, ela sonda e controla e desenvolve o impulso da natureza sem meios. Tem uma inteligência que penetra os processos e significados da natureza e pode assimilá-los e utilizá-los. Há uma reação lúcida que não é subjugada, mas ajusta, corrige, harmoniza. É a sua letra outra vez. É primeiro botou a lápis e pode escrever em cima em caneta, sem apagar o lápis. Né? Harmoniza, evoca. Evoca? Evoca. Evoca. E aqui é seus meios. Seus meios. Então, mais ou menos, como aqui trunquei o texto. Então, esta maneira de sattva, do ser natural, tem o poder que, porque compreende e simpatiza, ela sonda e controla e desenvolve o impulso da natureza desta maneira, não? Ela sonda e controla e desenvolve o impulso da natureza e seus meios. Ela sonda e controla e desenvolve o impulso da natureza e seus meios. 2 pontos. Tem uma inteligência que penetra os processos e significados da natureza e pode assimilá-los e utilizá-los. Há uma reação lúcida que não é subjugada, mas ajusta, corrige, harmoniza, evoca o melhor em todas as coisas. Este é o modo de sattva, o movimento da natureza que é cheio de luz e equilíbrio, dirigido para o bem, o conhecimento, o deleite e a beleza, a felicidade, compreensão verdadeira, equilíbrio verdadeiro, ordem verdadeira. Seu temperamento é a opulência de a opulência de uma brilhante clareza de conhecimento e luzente calor de simpatia e intimidade. Logo reler para não perder. Seu temperamento é a opulência, abundância, de uma brilhante clareza de conhecimento e luzente calor de simpatia e intimidade. Uma firmeza. Uma firmeza e limpidez, uma energia governada, uma plena harmonia e equilíbrio de todo o ser são a consumada realização da natureza sátvica. Ponto, parágrafo. Então vamos mais ou menos ver os pontos. Mas o ser encarnado não é limitado a esses 2 modos da Prakriti. Então aqui a gente ouve assim, e como ser encarnado assim aponta renascimento e tudo mais, então a gente já nem pensa mais. Mas ele diz uma coisa muito importante. Ser interior espiritual, alma, recebe um organismo que deve ser instrumento mais tarde desse ser interior, desta alma, formado primeiro dos 3 níveis do universo: matéria, vida e mente. E além disto, não é a mesma coisa, além disto recebe a seu dispor
ou é composto, é uma composição constituída de 3 qualidades, modos de existir, de reagir, de receber: tamas, rajas e sattvas. Então, se agora ele fala de sattva, não é, vamos dizer, uma luz de cima, não é uma interferência divina, não é um ser agraciado com algo que na natureza não existe, quer dizer, um símbolo, um sinal de uma interferência divina, mas é um modo da própria natureza. Quer dizer, ela tem a se dispor tanto tamas, quanto rajas, quanto sattva. Não é nada sobrenatural, nada divino, a não ser que se conserve toda a natureza como uma criação divina, mas nada sobrenatural. Então isso me parece importantíssimo. Toda a natureza? Não, toda a natureza. As 3? As 3. Cada um no seu... Olha, tem macacos sem uma cara tão sátrica, não? Não é bem isso, mas... Na natureza há equilíbrio, óbvio. E há coisa de grande harmonia. Cada forma da natureza integra os 3. De uma dessas 3 qualidades. Eu penso também que a coisa não seja tão estática, mas que possivelmente, segundo o crescimento de cada coisa na natureza, sua evolução, sua passagem pela vida de um ser natural, ser vivo, os modos devem se flexivelmente complementar ou dominar um ou dominar outro. Quando sou agredido, é bom que seja rajásico e não sátvico, como animal. Não vai adiantar nada eu ser sátvico naquele momento. Só se eu posso revendar com maior força, eu vou sobreviver. É bom no inverno eu ser bastante tamásico, porque tem pouco a comer. Pouca, vamos dizer, os herbívoros, não tem planta. Então, dormir bastante, acumular energia, ter pouco movimento para sobreviver no inverno. E com a primavera, quando tudo outra vez brota, aí então ser bem rajásico para se alimentar bem. Aqueles animais que hibernam, né? Como? Aqueles animais polares que Sim, hibernam meses sim, e exato. meses. Sim, E possivelmente, quando tudo está satisfeito, aí então vamos dizer um estado de uma talvez exaltação mesmo, de uma energia que é leve, que é harmoniosa, que comunga com as outras coisas, sem lutar, sem se defender, sem devorar. Seria um modo sátrico da natureza, um modo luminoso, um modo de beleza. Pensando na organização das abelhas, pensando no leão e nas abelhas, eu vi assim duas... uma organização de energia bem diferente, né? Sim. Porque as abelhas têm uma organização fantástica, assim. Sim. As formigas. As formigas também. Não sei se tem a ver com isso. De pensar assim, que elas têm um certo tipo de energia estaria sendo expressada nessa forma de... Sim. Temos de forma de vida, não? Os leões também têm uma organização de vida, sem dúvida nenhuma. Só essa organização é individual, não é a nível coletivo. É, de certo modo, mais livre. Não sei se sátrico significaria estar preso a uma ordem estabelecida, como as abelhas são, as formigas. Não sei dizer. Então, em um dado momento, a gente pode ver isso. Eu acho difícil perceber isso. Sim. Identificar essa energia. Eu não sei se é tão difícil. Eu penso que nós somos sensíveis à natureza, pois somos ela nos fez.
e nos mantém, e nos domina. Nós somos presos a uma vida que é ela que determina o tipo de curva de vida e tudo mais. Mas somos sensíveis, quer dizer, eu acho que nós podemos perfeitamente distinguir na natureza, vamos dizer, formas ou modos rajásicos que nos excitam, que nos irrequietam, que nos convidam a nós nos jogamos no meio, nos afastamos, nos defendemos contra isto, ou lutamos com isto. Óbvio. E por outro lado, tem qual das formas tamásicas que convidam para o sono, para a inércia, ou sentimos isso, nos sugere isto, que não são símbolo disto. E assim tem na natureza muitos momentos que nós procuramos especialmente porque devemos progredir para além dela, que são de grande beleza, mas beleza também, a agressão pode ser bela. No animal tudo é belo nesse sentido, é puro, mas algo que está em tal equilíbrio, em tal harmonia, em tal leve consonância, sem grito, sem ataque, sem sonolência interferir, mas tudo se equilibrando maravilhosamente. Se sentimos isso, então é porque o elemento sátrico em nós responde a isso. Com certeza. Como aquelas gravadoras de Sim. os povos japoneses, foi só aquela Sim, energia. sim. Essa questão das abelhas, realmente, tanto das formigas também, tem coisas incríveis, né? Sim. A abelha rainha, assim que nasce, então, ela imediatamente quebra dos outros ovos, porque só tem que haver uma abelha rainha, e cada indivíduo dentro daquela comunidade desempenha uma função tão específica, tão precisa. No caso, já não foi sátrico, não? A rainha, então, ela, no mínimo, ela não é sátrica. Agora, todos os filhos, por ser sátricos, ela não é. Assim, ela mata todo o resto da tribo para ela poder sozinha existir. Aí é mais violência bestial, viu? Assim, segundo o Sheldon. Eu só falei porque acho uma organização bem especial, mas não sabia identificar, né? Porque é animal, eu consigo uma organização. Eu não sei colocar isso bem. A natureza experimenta muito, não? E não só experimenta, mas prepara. Não sei se nós devemos dizer que nossos colmeias de abelhas, edifícios grandes, se são de natureza sátrica. Me parece que não. Até pelo contrário, né? Mas são diferentes de uma comédia dele. Porque numa comédia no edifício não há o trabalho coletivo e harmonioso que há numa comédia dele. Na comédia de abelhas, milhares de abelhas, todas elas trabalham para a abelha rainha. Mas então ela monopoliza, então ela é rajásica mesmo. Tá, vamos, deixa eu nos dar aqui alguma luzinha ainda. Fazer mais 15 para 7. Ler mais uma vez? Acho que sim, não é? Então, ler só, então, sem deixar abelhas e leões entrarem aqui. Mas o ser encarnado, assim, quem ouviu me falar antes não vai lembrar uma coisa, não posso explicar mais nada. Não é limitado a esses dois modos da Prakriti. Prakriti é a natureza inferior. Há um meio melhor e mais estabelecido em que o ser encarnado pode lidar com os contatos ambientais e a corrente das forças do mundo. É possível uma recepção e reação com compreensão, ponderação e equilíbrio claros. Esta maneira do ser natural tem o poder que, o que compreende e simpatiza, ela sonda e controla e desenvolve o impulso da natureza e seus meios. Tem uma inteligência
que penetra os processos e significados da natureza e pode assimilá-los e utilizá-los. Há uma reação lúcida que não é subjugada, mas ajusta, corrige, harmoniza. Como foi isso aqui? Evoca o melhor em todas as coisas. Este é o modo de sattva, o movimento da natureza que é cheio de luz e equilíbrio, dirigido para o bem, o conhecimento, o deleite e a beleza, a felicidade, compreensão verdadeira, equilíbrio verdadeiro, ordem verdadeira. Seu temperamento é a opulência de uma brilhante clareza de conhecimento e um luzente calor de simpatia e intimidade. Uma firmeza e limpidez, uma energia governada, uma plena harmonia e equilíbrio de todo o ser são a consumada realização da natureza sátvica. É interessante como que é lido aqui, assim, a nós já parece assim, no mínimo, semi-espiritual, não? E na verdade isso ainda é natureza, é temperamento. O que mostra como nosso nível é assim, tão mais baixo que isso já nos parece uma coroação, uma coisa extraordinária conseguir isso. Rajas e sattva seriam duas coisas completamente separadas? Não. Ele vai agora falar sobre como cada um de nós é tamásico, é rajásico, é sáttvico. E como as coisas se combinam. E lembra-se de onde partiu esse interesse nosso pelas gunas, no The Brain of India, como justamente lá a questão do professor, o problema dele é como remover tamas, disciplinar rajas e iluminar sattva. Acordar sattva. O que pressupõe que todos os três estão, no mínimo latentemente, em cada um de nós. Cada um dos três tem expressões positivas no mais alto, quando iluminados. Porque se nós queremos ficar com esta formação de corpo, vida e mente, nós temos que ter os três. Então, teria algum ponto positivo? O quê? Tamas teria algum ponto positivo? Ah, sim. Tamas se torna calma. Se torna, mas se for transformado. Como que um poder físico de calma. Não ser, vamos dizer, incitado, agitado. Mas saber resistir como que instintivamente ou poderosamente por si mesmo. Como qualidade do próprio ser, não como comando da mente. Porque esses tamas têm que ser iluminados. Sáttva tem que ser... tamas como tamas. Mas tamas é uma velada qualidade positiva. Uma perversa qualidade positiva. Como na defesa você colocou aí, né? Sim. Na hora de se defender. Você colocou aí. Coloquei aqui? Numa defesa, né? Você tem que... Sim. Você precisa dessa força. Colocou cada um. Não. Como rajas. Sim. Ele colocou. Cada animal tem um momento em que ele tem que ser rajásico, senão ele é eliminado. É devorado. Nós podemos desenvolver outros poderes que nos possibilitam não mais simplesmente reventar no mesmo nível, mas de um nível superior desfazer o ataque.
ou usá-lo para vencer o outro, ou transformar o outro. Quando você já jogou capítulo, a plantinha deve nascer, Sim. Bom, isso seria tamas, seria realmente uma proteção da própria planta, né? Ou a semente, a força na semente que dorme no chão gelado. Essa é a força do tamas, não da tamas. Um poder positivo, evidentemente. Na natureza, tudo isso é positivo. Não sei se eu não entendi direito ainda, porque eu estou entendendo que são 3 qualidades da natureza. Sim. Mas está parecendo que tem graus, não sei se é graus, como assim, inferior, médio, superior, alguma coisa assim, né? Porque a mãe falou, antes paixão do que inércia, né? Então já é como uma desqualificação, assim, um descrédito. Ah, sim, óbvio. Tratando, assim. Mas se você quer ficar com o físico, você não pode dispensar o tamas. O que lhe dá, vamos dizer, solidez de suporte, ou equilíbrio físico mesmo, é algum peso, é alguma obediência à lei da gravidade que for. Quer dizer, você tem que ter isso. Mas as qualidades estão na mente também? Todos os níveis. Na mente? Você não pode ser damado por mentalmente? Ah, pode? Óbvio. E como é? Aí já não deveria ser, não é público. Não, na mente justamente não é certo, não. O lugar certo deles é na mente. Exato, É, sim. Enquanto você permanecer na natureza, mesmo que você como ser encarnado. Se você quer ir além disto e realizar uma outra caminhada, aí você tem que mexer em tudo. Porque o próprio físico sendo tão, mas ele poderá assim, ter que deixar de ser tamásico, vamos dizer assim. No sentido... sim, exato. Quando for suplementarizado. Você pode deixar Não, mesmo naturalmente. Você pode só deixar, vamos dizer, o tanto que você fique em pé, ou fique sentado, ou possa segurar uma coisa, assim, quer dizer, o tanto de peso que possibilita que se você possa usar o braço, ou possa usar a perna normalmente. Mas não um sentido de tamásico. O tanto de tamas que lhe dê a solidez suficiente. Mas não a qualidade de você lentamente ou sonolentamente reagir ou não reagir. Entendi nesse sentido. Sim. Nosso corpo tem que ter uma certa animação, senão seus processos param. Tem que ter. E todos os processos são ligados, vamos dizer, por exemplo, à lei da gravidade, ou, quer dizer, os órgãos, as glândulas, têm que ser os pontos de equilíbrio, organicamente. Então, você não pode dispensar isso sem perturbar todo o organismo. Então, o mínimo tem que ficar. Enquanto, como eu digo, você não quer conscientemente perturbar tudo e reformular tudo. Mas aí você não mais fala de tamas e rajas e etc. Como a mãe. Aí você vai para outra direção.